Pessoal, falar para uma plateia como essa, uma plateia que tem muita experiência, aqui temos ex-secretários de transporte, secretários de desenvolvimento, o diretor-geral do DAIA, enfim, senadores, é realmente muito impactante. Mas nós poderíamos passar, como disse o Delmar, a noite toda explicando e talvez trazendo alguns exemplos de infraestrutura que nós poderíamos contribuir nos Vozes do Rio Grande. Mas, na realidade, eu escolhi 3 projetos que eu vou passar algumas fotos aqui, não é uma apresentação, mas, portanto, eu vou ficar de pé, porque, na verdade, lá na Federação, nós fizemos várias reuniões, alguns senhores e senhoras sabem, para escolher, dentro do manifesto do empreendedor, que está ali comigo, o que as ACIs, o que as comunidades gostariam de realmente ter de infraestrutura no Rio Grande do Sul. E, na verdade, depois da BR-116, o Boca sabe muito bem o quanto lutamos, todos os secretários, o Gabriel sabe disso, uma luta incessante para conseguir, senador Fogaça, fazer da BR-116 a obra prioritária do Rio Grande do Sul. E lá atrás, nós procuramos o governador Eduardo Leite e, depois de um movimento muito grande de empresários, políticos, enfim, comunidade em geral, fomos a Brasília, governador. E lá em Brasília, juntamente com o governador Eduardo Leite, o governador disse ao presidente da República, na época, o Bolsonaro, que a obra prioritária era a obra inacabada. Eu tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente para o presidente Bolsonaro. Na sua campanha, o senhor disse que a obra prioritária era a obra inacabada. Pois a obra inacabada era a BR-116, na época, e vocês estão vendo que ela está terminando. De um jeito ou do outro, vai terminar essa obra, talvez não nesse governo, mas, enfim, faltam 20 e poucos quilômetros. Agora, a Federação escolheu a obra prioritária, a BR-290, a que liga o leste ao oeste do estado do Rio Grande do Sul. Por que 290? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, vamos iniciar por aqui. Isso é a Rota 14 da Argentina, que liga Buenos Aires a Paso de los Libres, e depois segue. Ela é totalmente duplicada. Esse é o estado da estrada. E deixa o nosso trecho de Uruguaiana até Porto Alegre como o único trecho não duplicado entre Buenos Aires e Fortaleza. Então, olha o ridículo que nós estamos passando os gaúchos por não ter uma ligação duplicada. Passaram mais de 1 milhão de argentinos agora no verão pela estrada, tiveram que fazer desvios. São acidentes que ceifam famílias inteiras de turistas, mas não é só isso que justifica uma estrada como essa, senador Fogaça. O que justifica uma estrada como essa é tu ver um viaduto inacabado como esse aí, parece uma obra-prima, né? O que é isso aí, gente? Fizeram o viaduto, não fizeram... Isso aí tem 15 anos, isso aí. 15. Pois bem, agora, hoje mesmo tivemos lá o Iratã. O Iratã até tenho pena, porque é pressionado, mas, na verdade, ele não é culpado disso, porque a gente precisa de verbas para fazer estradas. E a pobre da 290 ainda está indo ali de 10 em 10 quilômetros. Olha aí, ó. A duplicação está em Pantano, nem chegou lá ainda, vai demorar muito para chegar. Nós temos 700, 600 e tantos quilômetros. O deputado Frederico pode me ajudar, quantos quilômetros são até Uruguaiana. Mas uma outra justificativa nesse projeto está aqui. Esses são os buracos que nós estamos encontrando lá. Tudo que o Delmar falou está aí, ó. Caminhão quebrando, automóvel furando pneu, quebrando, gente morrendo. E olha a arrecadação federal da Receita Federal de Uruguaiana. Olha o que ela produz. Olha lá. Uruguaiana, em relação ao fluxo comercial com a Argentina, ela arrecada mais do que Porto de Santos, Porto de Vitória, a Receita Federal de São Paulo. Olha ali, gente, Porto do Rio de Janeiro. Olha
os dados são importantíssimos. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma arrecadação federal dentro de um município. Se o município não tem muita população, se ele não tem muita força política, ele tem negócios, e com o Brasil todo. Passaram no ano passado 10 bilhões de dólares, olha ali, 9,55 bilhões de dólares registrados em mercadorias. Isso gerou quase 3 bilhões e meio de reais de recursos para a Receita Federal. Então, qual a ideia nossa? O próximo governante, ou mesmo o governador atual, deve ir a Brasília e dizer que a obra prioritária para o Rio Grande do Sul, em rodovias, nós podíamos elencar 50 obras mais aí, acessos rodoviários. O lote 4, não é mesmo? Eu estou aqui de Rio Grande, vou apanhar lá em Rio Grande, porque não estou dependendo do lote 4. Mas eu sei que tem que ter prioridade. O Delmar falou muito bem nisso. Se chegar em Brasília, e nós temos pessoas experientes aqui, com 10 projetos, senador Fogaça, o presidente da República tira uma foto comigo, com todos vocês, vamos fazer o possível, um grande abraço, cuidado para não perder o avião. Agora, se nós chegarmos com uma, e dizer que é a prioritária, e dizer onde está o dinheiro está aí, ó. O dinheiro está no governo federal, na arrecadação que a estrada tem. E não atende ao Rio Grande do Sul, atende São Paulo, atende Minas, atende Rio de Janeiro. Então, esse primeiro projeto que eu trago aqui para vocês depende muito do governador do estado, porque eu já dei o exemplo. Lá atrás, o governador nos ajudou muito, porque ele, dizendo isso na frente do presidente, é a obra prioritária, e assim foi feito. Então, senhores, é uma sugestão, como poderiam ter muitas outras em termos de rodovias, mas, enfim. Nós temos agora, o Delmar falou, é uma vergonha, a questão ferroviária no Brasil é uma vergonha. E o pior, o secretário Magalhães, hoje conosco lá na Federação, conversando com o Rodrigo, nosso presidente, perguntou ao ministro, queremos saber que projeto tem para o Rio Grande do Sul. Não existe projeto, ele não pode dizer qual é o projeto. Nós vamos entrar, a Federação vai entrar dentro da transparência, que é obrigatória do governo federal, com um ofício para que ele, em alguns dias, comunique, afinal, que projeto temos. Olha o que tínhamos e o que tem. Trechos originais, nós tínhamos 3.823 quilômetros no Rio Grande do Sul no passado. Trechos abandonados, 2.902 quilômetros abandonados. Nós temos em operação 921 quilômetros de ferrovia, que é o filé mignon que a Rumo gosta. Levaram embora os trilhos, aproveitaram a enchente e levaram embora os trilhos. Então, gente, esse é o projeto da Ferrovia Norte-Sul, que foi projetado há mais de 10 anos, isso aí, senador Fogaça, e até agora não saiu do papel. O que se quer é isso. Eu vou mostrar para vocês que, na medida em que nós tivermos uma ferrovia moderna que ligue aqui Chapecó até o Porto de Rio Grande nesse traçado, nós estaremos usando uma ferrovia moderna, e essa zona produtora da Serra aqui, Passo Fundo, são short lines que são ligadas à grande ferrovia, levando a produção. Mas aí está o segredo. Por que não fazem isso? E não é nem questão de dinheiro. Quem disse que não tem, senador Fogaça, interessados internacionais em usar uma autorização para construir uma ferrovia? Foi falado isso? Falaram com os chineses, com os italianos, que são experts nisso? Não. Nós nos fechamos em copas e, o que parece, vem aí uma renovação por 2 anos, é o que está se ouvindo, da Rumo, o que será uma vergonha. Uma vergonha, e se nós não soubermos direito esse projeto, certamente a Federação vai tomar as atitudes corretas, porque é uma barbaridade o Rio Grande do Sul ficar alijado totalmente na questão ferroviária. Não falo nem do Brasil, nós devemos estar saindo daqui até Brasília de trem. O senhor vai descansando até Brasília, num vagão, né? Não temos isso. Esse é o segundo projeto que eu trouxe. Para finalizar, como um bom rio-grandino, eu vou falar um pouco do Porto do Rio Grande e das condições que esse porto tem.
Eu trouxe esse primeiro slide para mostrar para vocês que todos os terminais estão colocados nessa margem de Rio Grande. Não é mesmo, secretário Paulo? Tudo aqui, ó. Temos o Porto Novo também. Tudo na margem de Rio Grande. Pois bem, foi feito pelos franceses, juntamente com o Brasil, obviamente, os moles da Barra. Uma obra que hoje, senador Fogaça, não se faria mais com tanta facilidade, pelas questões ambientais e etc, etc. Até hoje se discute isso. Está feito os moles, não precisa fazer mais nada. Tem sinalização náutica, todo esse canal aqui. Além disso, nós temos a dragagem, que o senador falou. Dragar é escovar os dentes todos os dias, porque se não escova os dentes, tu vai estragar os teus dentes. A dragagem, se tu não fizer, depois ela é muito cara. E a dragagem permanente, que a gente fala, não é todos os dias dragar, mas é ter um sensor que mostra que está assoreado, se abre um contrato. Na Argentina é feito assim. As dragas estão ali. Acionou a draga no momento em que começa o assoreamento. Aí é bem mais barato do que trazer uma draga lá de Dubai ou de trazer uma draga da China para fazer as dragagens. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que nós temos essa margem de cá, de São José do Norte, completamente aberta para que terminais se instalem aqui. E eu tive trabalho de fazer em campo uma visita ali e conversar com caminhoneiros e saber o que o caminhoneiro estava fazendo na estrada na 101, que é a que vem lá de Porto Alegre, vem de Torres. Como é que o senhor está vindo para Rio Grande? Eu estou vazio, então vazio dá, tranquilo. Mas se isso aqui tivesse funcionando mesmo, tivesse infraestrutura, e se tivesse uma ponte, nós íamos usar sempre a 101. Pois bem, onde está a solução? A famosa ponte Rio Grande-São José do Norte. Essa ponte, ela tem 50 anos, esse projeto. Já passou por vários governos e ficou só no projeto. Agora, esse governo atual, ele bolou um projeto, não um projeto, ele bolou fazer o projeto. E, casualmente, já deu problema, vocês têm mais, o secretário Magalhães deve saber, na verdade, parece que a empresa que ganhou não tem condições, não sei o quê, e o projeto não sai do papel ainda, porque para ter obra tem que ter projeto. Não tendo projeto, ninguém vai se interessar. É uma obra de 3,88 km, mais ou menos, quase 4 quilômetros, que ligaria Rio Grande a São José do Norte e daria, para finalizar, a condição de realmente nós termos terminais do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Quando se fala em outro porto, não vamos bater no outro porto. Pode-se fazer porto em Arroio do Sal, pode fazer o que quiser, desde que seja com investimento privado. Porque, na verdade, um investimento público feito tem uma capacidade de expansão que nenhum outro porto no Brasil tem. E falo com autoridade porque, na verdade, eu sei, conheço. Não há condição de aumentar a capacidade do Porto de Itajaí, não há condição de aumentar a capacidade do Porto de Paranaguá, não há condição de aumentar a capacidade do Porto de Santos, para falar os portos mais importantes do Sul. Rio Grande tem capacidade de duplicar. Eu mostrei ali, nós tínhamos 30, esses berços que eu estou mostrando aqui, se somados a outros berços, são 32 berços. Aqui dá para fazer mais 32, com a infraestrutura feita. Então, essa contribuição que eu trago é uma contribuição para futuros candidatos, para futuros governos. Como você bem disse, estamos aqui como pessoas que querem projetos de Estado, não de governo. E isso é um projeto de Estado. Finalizando, eu digo a vocês, muitas vezes me perguntam, o que vem primeiro? Maqueri, por que tu quer fazer uma ponte para São José do Norte? Não tem nada lá. Primeiro vem o investimento em infraestrutura. A partir daí, vem certamente a instalação de indústrias, o desenvolvimento do turismo. Olha, essa região é pobre e muito bonita. Faço questão que vocês vão visitar lá, o outro lado, que é a parte sul do nosso Rio Grande, que dá tanto para a Lagoa dos Patos como para o mar. Agradeço a oportunidade. Teríamos a noite toda para conversar, mas o tempo é esse, e eu fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigado.